Meu nome é Alfredo Brandão, eu sou estudante de psicanálise, tenho 56 anos, eu estudo na Rádio Saúde Mental, o curso de psicologia clínica, tá? Eu queria agradecer a Ruth, que é diretora, a Gisele, que recebe a gente lá com tanto carinho, e o Luan, que é o nosso técnico de vídeo e de marketing. Pois bem, gente, acabou que eu cheguei um pouquinho atrasado, vocês me desculpem, tá? Eu fui fazer compra ali no supermercado e ao chegar no carro eu vi que o pneu estava furado. Tive que trocar o pneu correndo e vindo para cá, o carro começou a engasgar, falei, é combustível. Parei no posto de gasolina e vocês não acreditam, o carro desligou do lado da bomba. Mas eu estou aqui agora e a gente vai ao que interessa. Então vamos começar? Espera aí. Eu estou escutando aqui ó, o meu superego. Superego é aquele que critica, aquele que fiscaliza. Ele falou para mim para consertar essa mentira que eu acabei de falar. Isso que eu falei do meu carro, do supermercado, é tudo mentira, tá, gente? Como o assunto é mentira, eu acabei de falar uma mentira de propósito para mostrar que a gente mente às vezes para se desculpar de alguma coisa, né? Seja bem-vinda, Elizabeth, boa noite. Mas eu estou no terceiro período do curso e vocês tenham paciência comigo. Se por um acaso eu falar alguma coisa errada aqui, me corrijam, por favor. Enquanto a gente vai falando, vocês podem mandando mensagem, sendo que os primeiros 30 minutos eu vou falar sobre o assunto. Júlia é minha filha, tá, gente? Psicóloga. Então, vocês podem passando a mensagem e os últimos 30 minutos nós vamos abrir para discussão. Então, o título da nossa conversa é A Mente que Mente. Então, eu começo fazendo questionamentos. Será que a gente nunca mentiu na vida? Nem aquela mentira pequenininha? Será que seria possível a gente viver no mundo somente falando a verdade? Será que é possível? E por que a gente mente? Por que às vezes a gente se auto-engana? Então, nós vamos dar uma pincelada aqui de Freud e de Lacan, e muito rapidamente de Melanie Klein, da François Douto e de Winnicott. Mentir, gente, é a coisa mais normal que existe no mundo, tá? E a psicanálise, que é a arte de escutar, né, através da escuta atenta, sem criticar, analisando o inconsciente do sujeito, decifrar o conteúdo e, a partir daí, até a partir da associação livre, a gente vai tentar decifrar o conteúdo inconsciente e tentar diminuir o sofrimento do sujeito e tentar fortalecer seu ego. Para quem não é do ramo, a gente, segundo a primeira tópica de Freud, nós temos o it, que é o nosso inconsciente, nós temos o eu, que é o ego, e temos o supereu, que é o superego. E vocês acreditem, a própria neurociência já comprovou que a gente é muito mais inconsciente do que consciente. Olhe bem, a neurociência conseguiu comprovar que a gente recebe por segundo 11 milhões de bits de informação. E a gente só consegue processar de maneira consciente 50 bits. Isso dá 0,0001%. Só que acabou de comprovar o que Freud já falava há muito tempo atrás, que somos mais inconscientes que conscientes. Então, gente, a mentira é uma forma da gente se defender dessa realidade tão dura e crua que é a vida, para a gente poder ser aceito por uma sociedade, para a gente ser aceito por um grupo, e também para a gente fugir dos nossos sofrimentos, que é o caso quando a gente perde o ente querido. A primeira coisa que acontece no caso de uma morte é a negação. A gente fala mentira para a gente mesmo. A gente fala mentira para a gente mesmo a fim de se proteger. Aquilo que dói na nossa alma. Então, olhe bem, durante toda a nossa vida, a gente fala mentira. Mas como? Você já ouviu falar em persona? Persona na
naquela época bem antiga, eles faziam aqueles bailes que a gente chegava mascarado, para ninguém saber com quem a gente estava conversando. E durante a vida, a gente veste máscaras o tempo inteiro, e de acordo com a situação. São máscaras que a gente veste, mas que não faz mal a ninguém. A gente tem que levar em consideração que falar mentira não é uma patologia, não é uma doença, desde que não faça mal a você próprio ou a terceiros. Vou dar um exemplo aí de uma mentira que é uma patologia. Nós temos uma síndrome que chama síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen por procuração. Isso acontece muito entre pais e filhos, geralmente entre mãe e filhos. A mãe simula doença no filho, simula doenças no filho, para ela ser aceita como uma coitadinha e que ela é uma excelente cuidadora. Tem filme falando sobre isso. Nós temos também o histriônico. O histriônico é aquele que fala mentira, mas inconscientemente. Ele inventa várias coisas e ele não sabe nem que está mentindo. E nós temos o pior, né? Que é a mitomania. A mitomania é o sujeito que fala mentira 24 horas por dia e totalmente consciente. E por que ele fala mentira? Como tipo de perversão para fazer mal aos outros. De qualquer maneira, todo e qualquer tipo de mentira, que é uma patologia, que é uma doença, a gente consegue tratar isso no setting analítico, tá? A gente também tem a mentira social, a gente tem a mentira da moral. Olha para você ver, uma pessoa que mata uma barata é um herói. Uma pessoa que mata uma borboleta é um sujeito ruim. Interessante, né? A moralidade tem critérios estéticos. É bom pensar nisso também, tá? A gente também tem a mentira no âmbito da nossa justiça. A nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, lá fala que nós temos direito à habitação, à alimentação, ao transporte, à segurança. Será que é verdade? Por enquanto é uma mentira. Quando a gente tiver esses direitos de verdade, vai virar uma verdade. Então, a gente mente a nossa idade, a gente mente para conquistar uma pessoa que a gente quer se relacionar, a gente mente no currículo que a gente manda para tentar um emprego, né? Mas um dia a mentira aparece. Então, a gente não consegue. É impossível ter uma sociedade que só fala a verdade. Eu gostaria que vocês, quando puder, assistissem um filme que chama O Primeiro Mentiroso. É um filme que existe lá um local, uma cidade, e que não existe a palavra mentira. Todo mundo fala a verdade. E tem umas cenas do filme muito engraçadas. Por exemplo, uma pessoa liga e a outra pessoa não atendeu. Aí liga de novo, a pessoa atendeu. Falou, poxa, eu liguei, você não atendeu? Aí a pessoa virou e falou, é porque eu estava fazendo cocô. Um cocô grande que você não faz ideia. Olha que interessante, falar a verdade o tempo todo, que coisa esquisita, né? E só resumindo, para a gente passar para outro tópico, um rapaz, um senhor, precisava do dinheiro, e da cidade só falar a verdade, ele foi num banco, na verdade, ele precisaria, vamos supor, de 10 mil reais, ele só tinha R$ 1.000 de saldo do banco. Ele falou, eu vou falar uma coisa diferente. A minha falou, olha, o nosso computador está fora do ar, e ele falou, opa, eu estou precisando de 10 mil. Ela falou, mas não dá para consultar, mas já que o senhor está falando a verdade, eu vou te dar os 10 mil. Aí começa a mentira. A mentira virou verdade. Então, gente, nós temos que levar em consideração também que mentiras podem virar verdades. Vamos dar um exemplo? O primeiro choque que nós tivemos, que feriram a nossa parte narcísica, ocorreu há muito tempo. Há tempos atrás, há muito tempo atrás, era considerado que a Terra era o centro do universo, que o ser humano era um animal mais evoluído. Pois bem, aí veio as primeiras feridas narcísicas. Copérnico falou, não, a Terra não, os planetas não giram em torno da Terra, e sim em torno do Sol. Primeira ferida narcísica. Segundo, Darwin falou que a evolução das espécies não é só o ser humano que evolui, todos os outros animais. E Freud
Freud falou o seguinte: o eu não é senhor em sua própria casa, ou seja, nós mesmos, eu, não mando na minha própria casa, no meu corpo e na minha mente. Então, gente, não existe verdade e mentira pura. O que existe é o inconsciente de todos nós, tentando provar para a gente a todo tempo que aquilo que acreditamos é a mentira mais verdadeira do mundo. É interessante, né? Então, segundo Freud, para a gente, no set analítico, ouvir essa pessoa, a gente tem que entender que inconscientemente são desejos reprimidos. São desejos reprimidos e impulsos que a gente não tem coragem de colocar para fora. Conflito com as normas sociais, com a nossa autoimagem, manter uma imagem aceitável para a sociedade, o nosso recalque. O que é recalque? Aquilo que nos faz mal, que causa sofrimento, a gente esconde isso no inconsciente. Para a gente, pelo menos, sair dessa realidade tão nua e crua, que nos faz tão mal. E todos nós temos a tendência de mentir. Então, a gente mente também com um mecanismo de defesa, a proteção do eu mesmo, né, para os nossos conflitos internos, a denegação, que é desmentir a verdade, para que a gente possa enfrentar essas realidades tão dolorosas. Né? E o superego, a expectativa do superego. O superego é aquele que fiscaliza a gente o tempo inteiro. Tá? E o Freud também usava da análise dos sonhos. A gente vai falar um pouquinho também de Lacan, que ele considera a verdade como uma aproximação da verdade. A gente mente para aproximar da verdade. E onde ele fala sobre o self. Self, para quem não é da área, sou eu, o eu mesmo. Tá? Então, a gente tem o eu real, que somos, nós temos o eu ideal. Nessa briga entre o que nós somos realmente e o que a gente gostaria de ser, a gente acaba criando o que a gente chama do eu falso, self falso. Né? E a gente acaba perdendo a nossa identidade a fim de querer mostrar alguma coisa, principalmente para a sociedade, que a gente não é. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui para vocês, que eu acho importantíssimo. Eu gosto muito de estudar psicanálise, lendo obras, principalmente do Carlos Drummond de Andrade, que é uma coisa maravilhosa. Ele fala que a gente, olha, naquela época, a gente está perdendo identidade. Olha só o que ele escreveu. Em minha calça, chama eu, etiqueta. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Meu blusão traz lembretes de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas não comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada, por este provador de longa idade, meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente. Meu corpo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais. Costume, hábito, premessa, indispensabilidade, fase de um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado, com que incidência demito-me de ser. Eu que antes era, me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender. Em bares, festas, praias, piscinas. E bem à vista exibo essa etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva e independente. Que moda ou suborno algum o compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher.
minhas idiosincrasias não pessoais, tão minhas que no rosto que espelho a cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa. Resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram. Recoloco objeto constante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. É interessante, né? Essa poesia, esse poema dele está falando que a gente veste roupas porque está na moda, a gente toma as atitudes porque está na moda, a gente toma um tal refrigerante que a gente nem gosta porque está na moda. Então, o título é interessante, eu, etiqueta, ou seja, eu sou uma mentira que a sociedade quer ouvir. Então, gente, o Freud, analisando seus pacientes, ele notou que nessas palavras do mentiroso em análise, que são desconexas, ele tinha que juntar fragmentos dessas palavras para ver se encontrava a verdade. Então, ele criou uma metáfora muito interessante. A metáfora dele, ele fala sobre, sabe aquelas pessoas que cientistas que vão cavando terra para achar esqueletos antigos e tudo mais? Pois é, ele formou a metáfora arqueológica. É muito interessante. Ele falava que escavar camada após camada da estratificação da estrutura psíquica, ou seja, a nossa parte psíquica é cheia de estruturas que a gente vai cavando, cavando para chegar ao fundo. Então, a gente vai cavando essa estrutura psíquica, tentando chegar aos tesouros mais profundos e valiosos, que estão onde escondido nessa terra, ou seja, nesse inconsciente, tentando trazer à luz o que estava até então escondido, reunindo todas as peças a fim de encontrar o todo. E é de acordo com essa escavação, tentando descobrir artefatos antigos ou escondidos, é que Freud começou a entender. Então, ele vai cavando, cavando, tirando dessa psique, trazendo para a realidade, a fim de, juntando todas essas peças, as palavras, ele construiria um todo. Lembrando que o todo sempre será maior que as partes. Não adianta eu pegar palavras soltas e somá-las. O que Freud falava, eu preciso pegar essas palavras, tornar em frases, agora virou um todo, tá? Que aí eu consigo descobrir o que está recalcado, escondido no inconsciente da pessoa. Já Lacan, ele usa uma metodologia também muito interessante que chama metaforização, uso de metáfora. É muito interessante. Então, ele fala que o processo metafórico induzindo alguma alteração do sentido na fala dos pacientes, intervenções comparativas e criativas. O que ele quer dizer com isso? Eu falo assim, eu estou no beco sem saída. É uma metáfora. Quer dizer o quê? Eu não sei o que fazer. Neste momento eu estou aprisionado, eu não sei o que fazer. Então ele usava muito metáfora para entender o que seu paciente estava querendo dizer. E através de metáforas também, seus pacientes mentiam. A gente tem que levar em consideração, gente, que na clínica psicanalítica não interessa a mentira, não interessa a forma da mentira. O que interessa para a gente é o sentido da mentira. Quando a gente mente, a gente está querendo mostrar os desejos que a gente tem que foram reprimidos. Quais são esses desejos? E às vezes é necessário mentir para que as pessoas acreditem na gente. Mas, no fundo, a gente sabe que está mentindo, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Baseado em Aristóteles. Eu gosto muito da filosofia, que ela ajuda a gente muito a entender a psicologia, a psicanálise, tá? O que seria essa metáfora? Um processo
de semelhança e substituição entre termos. Substituir um termo literal por outro metafórico. Arrancar os olhos. Olha que interessante. Tem um caso de Lacan, e aconteceu realmente um crime da sociedade antiga, em que duas empregadas, elas trabalhavam numa casa e a patroa ficava de olho no que ela fazia, e sempre xingando elas. Teve um dia que elas não tinham passado as roupas e a patroa xingou. As duas pensaram assim: nós precisamos arrancar os olhos da nossa patroa. Ou seja, literalmente, arrancar os olhos. E foi isso que elas fizeram, literalmente. Elas foram arrancar os olhos da patroa para que elas observassem. Por isso que é necessário a gente metaforizar. Elas podiam muito bem falar: preciso arrancar os olhos da minha patroa. De que maneira? Escondendo as roupas. Pegando as roupas que não foram passadas e colocando outras passadas em cima. Então, Lacan fala: é necessário que a pessoa saiba metaforizar. Gente, metaforizar não é fácil. Mentir não é fácil. Olhe bem, feche os olhos agora e ouça o que eu vou dizer. O gato faz au-au. O cachorro faz miau. O que vocês pensaram disso, hein? Olha como é que é difícil a gente imaginar, a gente ter uma imagem na mente. Claro que quando eu penso cachorro, eu sei que é au-au. Quando eu penso gato, eu sei que é miau. Tá vendo como é que é difícil mentir? Eu enxergo o cachorro latindo e falo que ele faz miau. Eu enxergo o gatinho fazendo miau, mas agora ele está fazendo ó. Mentira, dá muito trabalho. Mas tem gente que é muito bom nisso, tá? Então o Lacan dava importância o quê? À linguagem. Não interessa o que a pessoa está falando. O que interessa é o que essa pessoa aprende do mundo através de falar as mentiras. É a reconstrução do sentido. Tá? Então, a pessoa fala a minha velhice ao entardecer. Então, o psicólogo, o psiquiatra tem que entender o que ele quis dizer com isso. Minha velhice no entardecer. Ele pode estar falando o seguinte: que eu já estou velho e estou pronto para morrer. Então, o psicanalista, o psicólogo tem que ficar de olho nessas metáforas e juntando esses pedacinhos para entender, através da mentira, qual é a verdade que esse sujeito está querendo falar. Então, ele precisa fazer a reconstrução do sentido. Os significantes em si, gente, para quem não está na área, o significante quer dizer a linguagem. Significante é a linguagem que o analisando, ou seja, o paciente, utiliza. Tá? Então, os significantes em si, a linguagem, não significa nada, mas apenas adquire significado pelo uso que deles fazem os sujeitos. Tá? Que sujeito? O nosso paciente, o nosso analisando. E outra coisa, o sentido, gente, é de acordo com o contexto. Vamos lá. Se a Andréia estiver aí, a Andréia é muito boa em português, ela vai me ajudar. A gente fala de duas coisas, tá? Seria a sincronização e a dissincronia. A sincronia é o seguinte: a gente escreve uma palavra que ainda não tem sentido. Outra palavra, mais outra, mais outra. E sendo que a última dá sentido à primeira, tá certo? Olha que interessante. Vou dar um exemplo. Gente, eu entrei numa depressão. O que vocês podem ter entendido por isso? O que vocês podem ter entendido por isso? Olha, eu caí numa depressão. Só essa aqui. Não faz sentido. Mas para vocês, da Júlia, para quem é psicanalista, Lucimar, vocês vão pensar: coitado desse cara, entrou numa depressão, coitado, vai ter que fazer análise. Olha agora, caí numa depressão, agora vão dar sentido a isso. Por isso o meu carro quebrou a suspensão. Gente, depressão é o quebra-mola invertido. A pessoa passou com o carro muito rápido, ele caiu na depressão, quebrou a suspensão do carro. Está vendo a importância de saber ouvir, deixar a pessoa formar palavras, para que no final essa última palavra dê sentido, por favor? Isso é
psicrasia, tá? Olhe bem. E o sentido também de acordo com o contexto. Depende do contexto que ele fala mentira, tá? A criança, até uma certa idade, ela não sabe metaforizar. Vou voltar ao exemplo. Se você falar para a criança, o gato faz uau e o cachorro faz miau, ela não vai aceitar de jeito nenhum. A criança, com o tempo, vai aprender essa metaforização. Então, a gente falou um pouquinho de Freud, um pouquinho de Lacan. Eu vou falar rapidinho sobre três psicanalistas importantíssimos, que é a Melanie Klein, a François Dolto e o Winnicott, que fala sobre a criança brincar para falar aquilo que ela sente. O que a gente chama de associação livre no adulto, que é falar o que vier à cabeça, a criança, ao brincar, ela fala, como se fosse um adulto. E através da brincadeira. Então, nessa hora da brincadeira, a criança não é que ela mente, ela imagina e ela fantasia. E quem não vive sem fantasia nesse mundo, né, gente? Então, o Winnicott falava o seguinte: a mãe suficientemente boa. Quando a mãe não é suficiente boa para o bebê, e quando esse bebê entende que ele e a mãe não são uma parte só, aí ele começa a notar que ele e a mãe são coisas diferentes. E ele vai crescendo um pouquinho e a mãe começa a trabalhar e ficar longe por muito tempo. Essa criança começa a falar: interessante, esse bebê, né? A minha mãe não chegou até agora, minha mãe não chegou até agora. Ela começa a mentir para ela mesma agora. Além de fantasiar. E olha que interessante. Será que um bebê consegue mentir? Então vamos lá. Um bebê chora normalmente, tem alguma cólica, ou ele chora porque está com fome. Ela aprende: peraí, quando eu choro que eu estou com fome, quando eu choro que eu estou com cólica, a minha mãe vem correndo. Ela começa agora a chorar sem ter cólica e chorar sem ter fome. Para quê? Ela mente para receber o carinho da mãe. Mas, gente, é interessante, até os animais mentem. Existe um macaco lá da África, e a história é real, tá? Senti estudando. Um macaquinho filhote estava vendo um outro macaco comendo uma raiz que ele adorava comer. E esse macaquinho, toda vez que ele emitia um certo tipo de grunhido, de som, a mãe vinha correndo, tá? Porque achava que ele estava apanhando. Tá bom. Esse macaquinho usou: interessante, eu vou fazer o seguinte: eu quero comer aquela raiz. Ele grunhiu como se estivesse apanhando, a mãe do macaquinho veio, bateu no macaco e comia a raiz, o macaquinho foi e comeu a raiz. Olha, mentira. Animal. E tem outro fato também no chimpanzé. É normal que os chimpanzés, quando eles acham comida, eles dão um tipo de grito que todos entendem que ele achou comida para todo mundo se alimentar. Não é que o danado aprendeu a fazer o seguinte? Ele achava um cacho de banana e ficava mudo. Ele mentia para ter a comida só para ele. Então, olha para você ver. E outros cientistas chegaram a uma conclusão terrível. Quanto maior é o cérebro do animal, mais propenso a mentir ele é. Nós, seres humanos, né? Então, gente, falar um pouquinho de Lacan, um pouquinho de Freud, a gente não vai aprofundar tanto, até mesmo porque tem gente que está participando, que não é do setor da psicanálise, mas nós temos aí professores, nós temos aí pedagoga, e já pode identificar isso nas crianças, tá? Outra coisa que Lacan falou, além da metáfora, é uma coisa, olha que interessante, gente. Lacan é uma pessoa assim espetacular. De acordo com a sonoridade do som que o seu analisando em análise pronuncia. Teve um caso real que uma pessoa já traumatizado de guerra, ele falou para o Lacan: olha, eu estou tendo uns sonhos, e nesses sonhos eu acordo todo dia às 5 da manhã, e que era o horário que os nazistas vinham para matar a gente no campo de concentração. E pela polícia nazista. Quem é a polícia nazista? Chama Gestapo. Lacan, na hora que ela falou assim, Gestapo, Lacan levantou do seu consultório e fez carinho no rosto dessa pessoa. E falou em francês: Gestapo, 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 Gestapo. Só que em francês, geste, a pour, quer dizer
carinho no rosto. Ele substituiu a palavra Gestapo, que tem um sentido horrível, que era a polícia de Hitler, que matava judeu. Ele alterou essa palavra para Gestapo, que quer dizer carinho no rosto. Então, ele usava também nessa mudança de sentido da palavra, mas com o mesmo som. É incrível. E funciona, tá, gente? A análise é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, gente, perante o que a gente falou, porque a gente tem um horário fixo, a gente não pode passar, extrapolar. Antes de vocês começarem a fazer perguntas, a gente debater, rapidinho. Não sei se vocês conhecem, chama A Verdade Saindo do Poço. Quem escreveu isso foi Jean Lyon, tá? Ele era um francês, ele era pintor e escultor. A verdade saindo do poço. A verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Elas se despiram e começaram a tomar banho no poço. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. Olhe bem, a mentira sai do poço, veste as roupas da verdade e foge. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade furiosa sai da água e veste as roupas da verdade. A verdade furiosa sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha. Tem dois finais. O primeiro final. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade. Porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Segundo, a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E desde então é por isso que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Tá vendo, gente? É mais fácil a sociedade aceitar a mentira vestida de verdade do que encarar a verdade nua e crua. Como somos seres sociais, a gente não consegue viver sem aceitação da sociedade. A gente, diante de um fato que causa sofrimento, a gente mente e às vezes a gente mente para nós mesmos. Tá? Então, gente, foi uma pequena explanação do assunto e agora eu vou deixar. Já tá. Aí veio mais uma colega nossa, Roberta. Gente, por favor, mandem mensagem, escrevam aí o que vocês acharam, o que vocês acham da mentira, escrevam o que vier à mente. Lembrando que vale mentira também na descrição suas. E aí, Júlia, Lucimar, obrigado. Gente, a Lucimar, só para vocês saberem, é uma psicóloga, tem várias especializações, é do Rio de Janeiro, e é a minha ex-esposa. Tá bom, gente? Psicanálise, psicologia, é possível conviver com as nossas ex-esposas, com carinho, com toda amizade. Não é mentira que eu estou falando, né, Lucimar? Júlia, faça algum comentário, querida. Júlia é minha filha, formada em psicologia, a minha psicóloga preferida. Ansiedade por medo e por insegurança. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Medo.
A gente, por medo, a gente fala mentira. E por que não? Será que falar mentira é ruim? O que vocês acham? Falar mentira é ruim? Vamos lá? Viviane, Milena, Fernanda. Falar mentira é ruim? Falar mentira é crime? Vocês sabiam que numa audiência, um criminoso que lá está sendo julgado, e quando é chamado de testemunhas, nos Estados Unidos ainda prevalece, no Brasil não sei, e antes de você começar a falar testemunha, coloca a mão sobre a Bíblia e fala que ele vai falar a verdade, somente a verdade. Às vezes a verdade é muito dura, Viviane? É, a verdade é muito dura. E para que a gente falar? Por que a gente não pode falar uma mentira? Você já pensou, Viviane? Você chega da sua escola e a sua colega fala: Nossa, Viviane, você está com molheira, mulher, você está acabada. Mesmo que você esteja acabada, cheia de olheira, por que não falar: Oi, Viviane, tudo bem? Bom dia, você está bem, menina? É isso aí. Mesmo que a verdade seja dura, no tratamento psicanalítico a gente vai tentar trazer essa mentira, né, que é mais fácil, e trazer a realidade. A gente convida o nosso cliente a revisitar o seu passado, principalmente na fase da criança, e para fazer, através do significante, através da linguagem, ressignificar e trazer isso para a realidade, já com um pensamento diferente daquela verdade que foi escondida lá atrás. E Viviane, bem melhor, né? Claro que é. A vida também é feita de mentira. E o que tem? Não tem problema. Agora, quando a mentira ela afeta pessoas, estraga a vida de muita gente, pode ser considerado um crime. Tá? A ativação das lembranças. Interessante, Lucimar. Você falou uma coisa que Freud escreveu, que é uma troca de carta, eu acho que foi com Flies. Ele falou sobre as lembranças encobridoras, tá, Lucimar? O que são lembranças encobridoras? Quando você. A gente hoje está muito vazio, né? Que sentimento de vazio. Essas lacunas que são formadas no nosso inconsciente, é melhor não falar certas coisas, é verdade, Viviane. Mas o que são lembranças encobridoras? Quando a gente começa a lembrar de fatos ruins, inconscientemente, essas lembranças verdadeiras são encobertas por algumas outras lembranças, mesmo que falsas. É uma defesa, tá, gente? São lembranças encobridoras. Através da análise também a gente consegue puxar isso, tá? Para o set analítico. Set analítico, gente, é o local. Que a gente é o nosso consultório, é o local da análise. Alguma de vocês aí já falaram alguma mentira? E que tipo de mentira? Os fatos ruins podem ser ressignificados. Perfeito, Luciano. Ressignificados. Às vezes você passa por alguma coisa na infância. Existe um sujeito que eu conheço que na infância ele achava que tinha responsabilidade pelo relacionamento dos pais. Era um relacionamento muito tóxico, o pai muito agressivo, que chegava até ferir a mãe, e ele se sentia responsável por resolver o problema que o separasse. Passado muitos anos, ele conversando com a mãe dele, ele falou: Pois é, mas você lembra que eu fui lá pedir advogado para separar a senhora e o pai? Ela falou: Não, você foi lá chorando para pedir a ele que não nos separasse. Vocês estão vendo? Comete também essas lembranças encobridoras, a gente passa a acreditar numa coisa que não é verdade. Que por ser muito dura e causar muito sofrimento, a gente recalca, a gente coloca isso guardadinho, escondido no inconsciente.
Mais alguém? O dia hoje é ruim, né, gente? Depois de feriado prolongado, mas não tem problema, não. Eu acho que o Luan está gravando, a gente pode falar depois. Júlia, quer falar alguma coisa, filha? Fernanda, Viviane. Alguém, alguma vez na vida, querendo ter um relacionamento com alguém, já mentiu? Será que nas redes sociais a gente mente? Será que nas redes sociais a gente mente? Será que pelo simples fato da gente tirar uma fotografia com o filtro para deixar a pele melhor e tal, é uma mentira? Será que toda mentira que a gente fala é realmente mentira? Olha, gente, vocês podem ter certeza, viu, que muitas mentiras que a gente fala são verdades para a gente mesmo, tá? E muitas mentiras que a gente ouve, só um minutinho, uhum, todos nós, tal, de forma distorcida em certo grau, por isso os pensamentos que temos sobre nós nem sempre refletem a verdade, com certeza. Lucimar, aquilo que a gente entende do mundo é a nossa percepção, é muito subjetivo. Aquilo que eu enxergo e interpreto do mundo pode ser totalmente diferente do que você enxerga e interpreta. Não quer dizer que a gente mentiu. São as nossas verdades, de acordo com nossas experiências, com a nossa infância. E realmente, você quer ver uma coisa que pode ser deturpada? É, uma pessoa, um casal vai a uma praia e diz, que lugar maravilhoso essa praia. Eu apaixonei. É um dia de sol, aquele mar limpinho, azulzinho. Quando a pessoa lembra dessa praia, ela fica feliz. Agora imagina alguém nessa mesma praia e que ele vê uma pessoa se afogando e morrendo do lado dele. Olha que interessante. Quando lembra dessa praia, a lembrança dele é triste. Está vendo como é que depende da percepção de cada um? Mas é isso mesmo, Luciano. E a gente deturma também a própria imagem da gente, tá? A gente acha uma coisa e que não é verdade. Aí a gente tem que pensar também na autoestima, né? Se a autoestima está baixa, se a autoestima está alta. O que a gente tem que pensar é o seguinte, através da análise, a gente não fala de psicanálise em cura, mas a gente fala que a gente acostuma conviver com os nossos sofrimentos. Através, igual você disse agora há pouco tempo, da ressignificação. Júlia, eu não sei se a Júlia saiu, Viviane, mais algum comentário, gente? Existe alguém que nunca mentiu? Existe alguém que nunca mentiu aí? Existe alguém aí que, por amar demais uma pessoa, essa pessoa finge que ama essa pessoa, e essa outra pessoa finge que acredita. Você já ouviram algum caso desse tipo? Algum amigo, algum colega? Às vezes a gente fala mentira para manter um relacionamento, né? Mas alguém já está terminando, tá, gente? Eu sei que tem gente que quer sair, quer passear, quer ir para a noitada. Mas alguém quer falar? Simar, Viviane. Vamos lá, gente, anima. Vamos animar. Hum? Alguém alguma vez, por perder um ente querido, mentiu para si mesmo que esse ente querido ainda não morreu? Será que as nossas lembranças são verdadeiras? Vou dar eu vou dar aqui o que aconteceu comigo, tá? Quem está aí da família e tudo sabe, quando eu perdi meu pai,
Eu fui no enterro direitinho, eu lembro de tudo. Da minha mãe eu não lembro. Eu só lembro que eu cheguei até o cemitério. Do cemitério até a lápide dela lá, o lugar que ela ia ser enterrada, eu não lembro de nada até hoje. Olha que interessante. Abnegação, a negação. Então, a gente nega e a gente sabe que tem que passar pelo luto. Mas eu só lembro de sair lá do necrotério e até a porta do cemitério. Dali para dentro eu não lembro. É uma forma de se defender também do sofrimento, né, gente? Mas ok, a gente está terminando, falta pouquinho. Vocês estão com vergonha ou estão com preguiça de digitar? Lucimar, Júlia, só falar um pouquinho aqui sobre a transferência e contra-transferência. Quem não é da psicologia, quem não é da psicanálise, gente, a transferência são afetos que a pessoa que está sendo analisada passa para o seu analista. Isso é interessante. A maioria das vezes, esse analisando, esse cliente, esse paciente, pode enxergar no seu analista o pai ou a mãe. Tá? Uma coisa que eu já aprendi nesses 3 semestres que eu fiz de psicanálise. Os analistas, não, os psicanalistas, psicólogos, têm que aprender a ser odiados. Isso vai acontecer demais em análise, tá, gente? Os psicanalistas, psicólogos têm que entender que nós vamos ouvir muita mentira no set analítico. E a gente não tem que discriminar a pessoa que fala mentira. A gente não tem que preocupar com a mentira. Às vezes a gente tem até que viajar na mentira da pessoa, até que um dia dá um estalo, um insight, que ela mesma vai entender por si própria que aquilo é uma mentira. Tem um caso também, é verídico, é um filme real, em que uma moça, falando com a sua mãe adotiva, falou: pois é, mãe, a senhora me adotou? Pois é, minha mãe morreu, né? E a senhora me adotou. Aí ela, tendo uma certa idade, a mãe falou assim: não, minha filha, não é isso, não. A sua mãe não morreu e eu te adotei, não. Na verdade, sua mãe te largou no lixão e foi embora, sumiu. Está vendo como é que essa menina escondeu a realidade para não sofrer, ou para sofrer menos? Isso acontece muito também. Então, terminando, o que interessa é o seguinte: falar mentira não é bom, não é ruim. Vai depender do contexto. Tá? Se você está sendo assaltado por alguém e tem alguma coisa muito bem escondida no corpo e a pessoa pediu o celular e tudo, você pode falar: eu não tenho. Então, essa mentira de acordo com o contexto. Olha que interessante. Agora, eu vou pedir um emprego. No meu currículo eu falo que eu sou bacharelado em um montão de coisa, que eu estudei na escola de Harvard. Depende do contexto, eu estou querendo arranjar um emprego. Mas a gente tem que lembrar sempre, a mentira consciente ou inconsciente, ela sempre vai ser descoberta, querendo ou não querendo. Mais alguma coisa para a gente terminar? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Alguém quer digitar mais alguma coisinha? Não? Só para eu saber, quem é que está ainda aí terminando, hein? Fala para mim quem está aí, no finalzinho. O Sibai eu sei que está, parece que a Viviane também. Gente, eu vou seguir com essas lives, tá? Eu vou falar da próxima, mentira e política, mentira e sociedade, mentira e moral, e vou terminar por uma muito complicada, que é mentira e religião. Não vou falar de nenhuma religião específica. Eu vou falar das falsas religiões que mentem, dos falsos pastores que mentem. Vai ser uma live complicada. A mentira e a religião. Vamos lá. Lucimar, mais algum comentário para a gente terminar? Você que já clinica e tudo, já tem experiência, quer deixar algum conselho, Lucimar? Gente, quase tudo que eu falei aqui é verdade, tá?
A única mentira que eu falei foi no início, né, que eu cheguei atrasado, o carro, pneu furou e tal. E tem uma segunda mentira. Eu omiti a história de uma pessoa que... Mas eu acho que eu falei o nome, né? Uma pessoa que mentiu para si mesmo, né? No caso lá da separação do pai e da mãe, esse era eu mesmo. Mais alguma coisa? Tá bom, gente. Então a gente falou um pouquinho sobre mentira, o tempo é curto mesmo. Lembrando que mentir faz parte da sociedade. Lembrando que é impossível viver em sociedade sem mentira, desde que a mentira não faça mal a nós mesmos e que não faça mal a terceiros. Que não cause sofrimento a mim e que não cause sofrimento a terceiros. E que é totalmente aceito, é totalmente possível que numa terapia, numa análise, é possível a pessoa ressignificar essa mentira. Trazer, né, como Freud falava do iceberg, trazer essa parte inconsciente para fora dessa água. É totalmente possível não atingir a cura, mas que a pessoa consiga entender que a mentira naquela época foi uma mentira necessária e que ele ressignifique e traga isso para a realidade. E a gente não se deve cobrar, a gente não deve cobrar muito de nós mesmos, não, tá? Então, vou deixar a última frase, relembrando. Não existe verdade e mentira puras. O que existe é o inconsciente de todos nós tentando provar para nós mesmos a todo tempo que aquilo que mentimos é a verdade mais verdadeira que existe. Aquilo que acreditamos é a mentira mais verdadeira que existe. Tá bom, gente? Então nós vamos terminar aqui agora. Obrigado por quem participou. Outras pessoas com certeza devem estar passeando, né? E a gente, se tiver gravado, avisa todo mundo. E quem quiser comentar alguma coisa, entre em contato comigo lá no WhatsApp e a gente conversa mais. Beijo para todo mundo fica com Deus, bom fim de semana e boa noite para todo mundo.